Oi, Joana, boa noite. Deus te abençoe. Abençoe sua casa em nome de Jesus. Tem notícia recente lá do senhor Crisógenes? Ei, Jair, boa noite, Deus te abençoe. Tudo em paz aí, né? Amilcar, Deus te abençoe. Graça do Senhor sobre nós na noite de hoje, em nome de Jesus. Ei, Adriana, Deus te abençoe. Amém, boa noite. Glória a Deus. Paz, Amilcar. Graça e paz, Adriana, boa noite. Amém. Ok, Joana, vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele sabe todas as coisas, não é? Às vezes é necessário um pouquinho mais de tempo para a pessoa, né, ter aquela oportunidade que ela precisa de ouvir de Jesus e se render, se entregar a Ele, né? Glória a Deus. Eu queria informar vocês a respeito dos vídeos das outras lives, né? Eu consegui um progresso hoje muito bom. Oi, Fabíola, boa noite, Deus abençoe. Consegui um progresso muito bom em relação aos vídeos. O problema é que quando eu vou subir os vídeos para o YouTube, tá dando um erro e eu não sei qual é o erro, né? Também não descobri ainda qual é a solução, tá? Mas eu estou trabalhando nisso. Se for o caso, eu vou subir os vídeos sem edição, né? Do jeito que a gente gravou mesmo e sem edição. Porque eu tento colocar no canal, eu estou diferenciando o que é live, eu estou colocando a logo do Instagram. Oi, Rita, boa noite, paz, querida, seja bem-vinda. Eu estou colocando a logo do Instagram, né, quando eu gravo as lives. Então, a edição é quase isso, só cortar alguns pedaços entre uma live e outra, quando foram necessárias duas lives, né? Então, diminuir o tempo de silêncio, né? Porque é chato, né, você ficar assistindo a um vídeo, olhando para o vídeo sem nenhuma fala, sem nada que acrescente. Então, estou tentando editar nesse aspecto, né? Tentando retirar essa parte de silêncio aí. Ei, Lúcia, Deus te abençoe, que bom você aqui, seja bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Então, estou tentando tirar essas partes de silêncio. Agora, se eu perceber que não vai ter jeito, aí o recurso vai ser subir os vídeos do jeito que eles estão originalmente mesmo, né? Mas Deus sabe, a gente vai trabalhando, em nome de Jesus vai dar certo. Elaine, boa noite, Deus te abençoe. Amém, Rita, paz. Glória a Deus. Amém, Lúcia, shalom. Glória a Deus. Elisângela, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Haja graça do Senhor sobre nós na noite de hoje, para compartilharmos a palavra, amém? Hoje, Tiago, capítulo 3, né? Amém, Elaine, boa noite. Capítulo 3 de Tiago, se Deus quiser, vai ser uma bênção, como tem sido as demais oportunidades, se Deus quiser, né? O Senhor é bom. E é Ele quem nos conduz, né? Que bom, Amilcar. Amém, amém. Sobre nós, Senhor, derrame sobre nós sabedoria, graça, e a gente vai recebendo dessa unção dEle, nós vamos nos fortalecendo. Esse é um tempo que a igreja precisa se fortalecer na palavra, né? A identidade de filhos precisa ser bem consolidada, né? Então, é muito importante nos reunirmos
para estarmos aos pés do Senhor, não é? E principalmente para buscarmos conhecimento da palavra. Há uma promessa de Deus, né? A terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Mas para que a terra se encha do conhecimento de Deus, nós precisamos repartir o que temos, né? Então, eu estou aqui para isso, para repartir com vocês e para receber de vocês também. Por isso, não percam a oportunidade, viu, gente, de falar daquilo que vocês estão entendendo do texto. Se tem alguma coisa que vocês entendem de outra forma, vamos compartilhar, tá bom? Vamos compartilhar. Ei, Cícera, boa noite, Deus te abençoe. A você, seu filho, a Geralda, em nome de Jesus. Ok, Rita. Eu acho que a gente deve ir até esse horário mesmo. Creio que a gente não passa disso, né? Se por acaso passar, depois você assiste, né? Pelo próprio Instagram, tá bom? Amados, vamos dar início? Vamos orar, dar início a esse tempo, em nome de Jesus, né? A palavra, interpretando a palavra. Amém. Glória a Deus. Cássia, boa noite, Deus te abençoe, aleluia. Vamos orar? Pai de amor, bendizemos o teu nome nessa noite, pela bondade do Senhor, em derramar sobre nós da tua graça, da tua unção, enquanto compartilhamos a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, continua usando esse tempo para a edificação da tua igreja. Eu quero ser o instrumento que o Senhor pode usar, um instrumento útil, ó Deus, incontaminado, e que não atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero, ó Deus, contribuir para que a tua igreja seja fortalecida no Senhor e na força do teu poder. No nome de Jesus, usa-me, Senhor, para a tua glória, e que esse tempo, ó Senhor, seja de fato um tempo de comermos juntos, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para Tiago, vamos para o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, estão nas suas anotações, né? E vamos começar o nosso tempo. Mais uma vez, o apóstolo Tiago, com todo o seu amor pastoral, né, vai usar o mesmo expediente, vamos dizer assim, né? Ele vai trabalhar da mesma forma. Primeiro, então, acariciando os irmãos, né? Primeiro, então, chamando os irmãos para perto, né? E aí, Tiago 3, ele vai dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
Vamos fazer uma pausa por aqui. Ricardo, boa noite. Como você tem se sentido, amado? Como é que está aí a sua convivência com esse vírus horrível? Viviane, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tempo de paz na sua casa. Graça de Deus sobre você, em nome de Jesus. Então, olha só. Glória a Deus, Ricardo. Glória a Deus, que bênção que você já está se sentindo melhor. Bendito seja Deus. Isso é graça do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Então, amados, olha só. Mais uma vez, tossindo muito, né? Vamos orar, vamos continuar orando por você, né? Eu creio que Deus vai agir de forma tremenda, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, vamos observar aqui o cuidado pastoral do apóstolo Tiago com os irmãos que estão na dispersão, né? As 12 tribos que estão na dispersão. Eles são seus compatriotas, são os seus irmãos em Cristo também, né? E todos eles estão aqui longe. Então, ele vai sempre buscar esses irmãos para perto, ele sempre vai trabalhar para aproximá-los. É como se ele quisesse dizer assim: eu estou aqui para conduzir vocês nesse tempo em que nós nos encontramos, né? Longe uns dos outros, mas o meu desejo é que vocês não se afastem do caminho antigo, né? Do caminho antigo, não se afastem do caminho antigo. Então ele vai chamar meus irmãos. E eu acho interessante porque se você olhar os 2 primeiros versículos, eles parecem não ter conexão com o restante do tema que nós terminamos de ler agora, né? Essa parte do capítulo nós terminamos de ler agora. Porque ele vai falar assim, olha, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É muito interessante isso, né? Por que ele diz que os mestres vão receber maior juízo? Qual que é o argumento que ele está usando aqui, né? Ele vai dizer no versículo 2 assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então parece que ele está tomando como fundamento, né, o fato do argumento dele, o fato de que o mestre passa muito tempo falando, né? Enquanto ele está ali na maestria dele, contribuindo para o aprendizado de outros, né? Ele está passando muito tempo falando. Solange, boa noite, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Graça e paz do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então parece que ele está ligando o fato da pessoa estar no ofício mestral ao fato de que durante esse tempo ele também fala muito, né? E enquanto fala, ele pode cometer erros. Alex, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo para a glória de Deus. Então, aí agora ele vai discorrer sobre os perigos de alguém que fala por demais, né? E aí eu começo a refletir. Será que ele está querendo dizer que o ofício mestral deve ser acompanhado de ações que ensinem mais do que as palavras? Porque ele vai dizer assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Zete, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, se eu sou capaz de refrear todo o corpo, né, tendo domínio da minha língua, quer dizer que enquanto eu estou ensinando ou contribuindo para que outros aprendam, eu não preciso estar apenas falando. À medida que eu vou vivendo, eu também vou ensinando outros a viver, né? E aí ele fala, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
A impressão que Tiago está me passando aqui é que ele quer dizer às pessoas que são o alvo da carta dele, que coisas pequenas podem nos desviar do caminho. Wilsamar, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Graça do Senhor sobre a sua casa. Pequenas coisas podem nos desviar do caminho. Eu não sei se você consegue entender a mesma coisa, ou se você entende de outra forma. Pode opinar, pode falar aí de onde você está. Só coloca um texto aí para mim pequeno, para eu te acompanhar no seu raciocínio. Mas o que eu estou percebendo na analogia do apóstolo Tiago é que ele está falando que coisas pequenas mudam o curso, mudam a direção, né? Então ele está usando o freio na boca do cavalo. O freio em relação ao corpo inteiro do cavalo é pequeno. O leme em relação ao navio inteiro é muito pequeno, né? E aí ele vai falar como também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, né? Uma fagulha põe brasas em uma grande selva, né? Olha que interessante. É como se ele estivesse dizendo assim, gente, são coisas pequenas que mudam o curso da vida das pessoas. Coisas pequenas podem mudar o nosso destino. Coisas pequenas podem mudar o nosso alvo. Olha que interessante, irmãos. Muito interessante. Ele fala da língua, ele fala do leme do timoneiro, ele fala de uma centelha de fogo, né? Uma fagulha de fogo, né? E eu acho que muito interessante essa analogia que ele está fazendo aqui, como que ele está nos chamando a atenção para isso, mas o detalhe está em: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então agora compreenda uma coisa: se o mestre é alguém que ensina, é alguém que capacita, não é? Uma pequena palavra que ele usar fora de contexto pode comprometer a vida de quem está ouvindo. Amados, eu oro a Deus para que enquanto nós estamos compartilhando a palavra, eu não cometa nenhuma falha desse modo, sabe? Que as minhas palavras não tragam confusão ao seu aprendizado, que as minhas palavras não distorçam a palavra de Deus, que as minhas palavras não mudem o seu destino para um destino pior, mas que a palavra de Deus, à medida que ela é comentada aqui por nós, ela te fortaleça, ela mantenha você na direção certa, não é? Eu me lembro quando nós ainda tínhamos um avião supersônico, eu agora não vou me lembrar qual era o nome daquele avião, mas porque também já tem um bom tempo que ele saiu de uso, ele não é mais utilizado, mas ele fazia percursos longos num espaço de tempo muito pequeno, por causa da velocidade que ele voava. Então ele precisava de um tipo de computador que fizesse a correção do curso dele de uma fração de poucos segundos, sabe? Clara Índia, Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, Amilca, é o Concorde, é isso mesmo, é o Concorde, obrigado, viu? Esse avião precisava ter correção do curso dele de poucos segundos em poucos segundos, vou colocar aqui de 10 em 10 segundos. Por quê? Porque ele voava tão rapidamente que se o curso dele não fosse corrigido de pouco em pouco tempo, ele iria se desviar da rota. E poderia ser um desvio grande, não é? Então, queridos, eu oro a Deus para que eu seja como esse computador do Concorde aí, que ficava o tempo todo corrigindo a rota para que os passageiros daquele voo não fossem para um outro destino, que não aquele que eles tinham planejado desde o começo, né? Então, quando ele fala, não queiram, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, eu me reporto à palavra de Deus que diz que maldito é aquele que fizer um cego errar. Irmãos, isso é muito sério. E eu não quero, claro, com essas palavras,
chamar nenhum de vocês de cegos, não é isso. Mas à medida que vocês me têm em consideração como uma liderança, alguém que pode de alguma forma ajudar vocês a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se vocês estão frequentes a esses encontros nossos para estudarmos juntos a palavra, é porque vocês têm esse nível de confiança, não é? Então imagina se eu faço um de vocês errar o destino. Então o juízo que virá sobre mim vai ser pesado. É disso que o Tiago está falando. Não é que é uma coisa ruim ser mestre. Não é que é uma coisa ruim cooperar para que outros aprendam. Não, é muito bom. Eu, pelo menos, eu tenho um prazer enorme em compartilhar a palavra, né? Mas eu tenho assim, esse zelo também, sabe? De não colocar palavras no texto bíblico. Palavras que não estão lá. Não dar ao texto bíblico o significado que ele não tenha, né? Não interpretar o texto bíblico com aquilo que eu penso, mas ler o texto e compreender o texto como ele foi escrito. Qual era a intenção do escritor quando ele estava compondo essa carta, escrevendo essa carta? O que é que ele estava querendo dizer, né? Então, aqui já no versículo 6, ele está falando da língua, que é fogo. A língua é fogo. Mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. Versículo 1, ele diz: a quem mais ser dado, mais será cobrado. Sim, exatamente, é isso mesmo, porque você recebe uma unção de Deus que é ministerial. Vamos compreender isso aqui então, né? Você recebe uma unção de Deus para exercer uma função no corpo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então isso é uma função no corpo. E apesar de algumas pessoas pregarem que isso deveria ser assim, né? O apóstolo lá, o primeirão, grandão, depois os profetas, evangelistas mais baixos, pastores menores e os mestres menores ainda, Deus não planejou assim, Ele planejou assim, na horizontal, em igualdade. Apóstolos, pastores, evangelistas, pastores e mestres são iguais. Eles têm funções diferentes no corpo, né? Mas são pessoas iguais. Podem cometer erros igualmente. Estão debaixo do mesmo senhorio, que é o senhorio de Cristo, né? Não são os donos da igreja, né? Não são os pastores da igreja, de jeito nenhum. O pastor da igreja é Jesus, só ele deu a vida pelas ovelhas. Os outros todos são auxiliares do pastor, né? Então essas funções no corpo, elas delimitam a unção, ou elas definem a unção. Se há uma unção apostólica, essa unção aqui, ela toca as outras unções. Se você tentar, olha só, com o polegar, né? Você toca o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. Mas é o único dedo da mão que é capaz de fazer isso. Então essa unção apostólica, por que ela é dessa forma? Porque o apóstolo, ele precisa cuidar de pastores, de evangelistas, aliás, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres. É função dele pastorear os demais. Entende? É uma unção. Para cada unção existe uma responsabilidade que é correlata, que é proporcional, né? Então, o mestre tem a unção sobre ele e tem uma responsabilidade proporcional. Então, sim, Adriana, haverá juízo nesse sentido mesmo, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? A parábola dos talentos, né? Parece que nos lembra isso daí, tá bom? Tá certinho. Agora o versículo 6 está dizendo que a língua é capaz de mandar alguém para as chamas do inferno. Uau! Versículo 6, como está escrito lá: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Está vendo?
A língua só vai ser posta em chamas pelo inferno se o corpo todo estiver lá. Porque a língua é parte do corpo, uma parte pequena, inclusive, né? Então, ele continua dizendo que toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano, mas a língua, essa aí, nenhum homem é capaz de domar. E ele chama de mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, isso aqui é uma realidade que às vezes a gente não para pensar. E eu gostaria de refletir um pouco sobre essa realidade, né? Veneno mortífero na língua. Nossa, pastor, como é isso, né? Veneno mortífero na língua? Eu não tenho, não. Tem. Com a língua nós somos capazes de matar pessoas. Com a língua nós somos capazes de arrasar a vida de uma pessoa. Acabamos com a reputação dessa pessoa. Colocamos uma pessoa num nível de ameaça tal que ela não consegue conviver com aquela ameaça, né? A língua é venenosa. Com a língua se destrói casamentos, irmãos. Com a língua se destrói ministérios. Pastores foram retirados de igreja porque alguém da assembleia difamou, mentiu, acusou. Não é? Terrível. A língua faz isso. Então, sim, a língua contém veneno mortífero. Por isso nós temos que ter muito cuidado. O domínio próprio precisa ser algo que a gente tem que buscar constantemente do Senhor, porque a língua é capaz de matar, né? E aí ele vai dizer assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olá, Idel Veríssimo, Deus te abençoe, seja bem-vindo, prazer ter você conosco, viu? Sua casa seja cheia da graça do Pai. Então, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Agora pensa bem, se você é pai, alguém diz um ditado assim: quem beija meu filho adoça minha boca. Eu não sei se vocês conhecem esse ditado. O que ele quer dizer? Se você trata bem o filho de alguém, é como se você tivesse tratado bem os pais. Agora imagine alguém que está amaldiçoando um filho de Deus. O que está chegando, qual é o sentimento que ele está levando para o coração de Deus? Né? De uma só boca procede bênção e maldição. Aí de novo ele vai chamar os irmãos para perto para correção. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aí, irmãos, o assunto fica mais estreito, fica mais sério, porque o Tiago está falando assim: olha, se você, né, é alguém que jorra água salgada, é porque você não experimentou a doçura de Jesus, a doçura do amor de Deus. Porque alguém que experimentou a doçura do amor de Deus não vai emitir palavras que prejudiquem alguém. Não vai fazer isso. Não vai falar contra os filhos do Pai. Alguém que experimentou a doçura do Espírito Santo, né, na sua vida, não vai falar de algo que estrague o ambiente, né? O sal é um bom tempero, mas se ele exceder, estraga a comida toda, né? Todo o alimento. Arthur, seja bem-vindo, querido, prazer ter você aqui conosco, viu? Estamos estudando Tiago capítulo 3 e vamos entrar agora no versículo 13, tá bom? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, esse cuidado que ele está tendo aqui, né, de nos chamar a atenção, dizer assim: olha, de vez em quando faça uma checagem no que os seus lábios estão produzindo. Se o sal que os seus lábios estão produzindo estão temperando e tornando o sabor do alimento mais aprazível,
ou se a quantidade de sal que você está utilizando está em excesso, não é? Tenha esse cuidado, faça essa checagem de vez em quando, não é? E nós de fato precisamos disso, irmãos, precisamos revisar de vez em quando como é que nós temos nos comportado, não é? Márcia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, graça do Senhor sobre a sua vida e sua casa, em nome de Jesus, não é? Vamos então ao versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Vamos fazer uma pausinha aqui, irmãos. Quem entre vós é sábio e inteligente? Aí às vezes alguns vão dizer, eu julgo que eu sou sábio, eu julgo que eu sou inteligente. E aí ele usa uma expressão aqui tão forte, mostre em mansidão de sabedoria. Meu Deus, o que que essa expressão quer nos falar? Mansidão de sabedoria. Eu vou te dizer, se a palavra mansidão significa a capacidade de abrir mão do meu direito em benefício do outro, mostrar em mansidão de sabedoria significa permitir que outro sábio fale no meu lugar. Permitir que a sabedoria do outro se revele antes da minha. Ei, Romilda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Graça do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então, mostrar em mansidão de sabedoria seria isso. Eu não querer avançar à frente porque me julgo sábio e me julgo o sábio, não é? Não, deixa que o outro fale, que ele expresse de maneira sábia aquilo que Deus está dizendo, que ele expresse a inteligência e a sabedoria dele. A sabedoria não está no falar, mas no ouvir, não é? Oi, Kézia, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então, se você é alguém inteligente e sábio, quando você abre mão de ser o sábio para ser um sábio e demonstra isso, né? Mediante condigno proceder, as suas obras vão aparecer, né? As suas obras vão se destacar. Então a sua inteligência, a sua sabedoria, elas se revelam na sua modéstia. O sábio não precisa mostrar que é sábio. O inteligente não precisa mostrar que é inteligente. Sabedoria e inteligência são como suor. Sabedoria e inteligência são coisas que você transpira. Não é preciso você se esforçar para que isso apareça, sabe? Então você vai abrir mão da sua sabedoria para ouvir outro, porque ouvir é mais sábio do que falar. Por isso o próprio Tiago em algum momento vai nos aconselhar, todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, não é? Então há sabedoria no silêncio, há sabedoria em abrir mão da minha vez para que outro fale e mostre sabedoria e inteligência a respeito de um tema que está sendo discutido. Então, por exemplo, estamos falando aqui sobre esse texto de Tiago. Se você quer opinar a respeito, por favor, faça isso. Some sabedoria, né? Some inteligência, distribua da sabedoria e da inteligência que você tem. Coopere para que todos nós aprendamos juntos. Amém? E eu vou me calar. Eu vou ouvir também, né? Apesar que aqui nesse contexto eu vou ler, né? Mas é uma forma de ouvir o seu argumento, o que você tem a dizer. Amém? Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, irmãos, olha só, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Uau, meu Deus, que texto lindo, que texto maravilhoso, não é? É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amados, veja o que ele está falando aqui, inveja amargurada. Eu tenho para mim que o invejoso já é amargurado, porque é uma pessoa que sofre, ela quer ter o que o outro não tem, mas ela não pode, porque o que o outro tem, Deus deu ao outro, e mesmo que ela tenha aquilo que é igual ao que o outro tem, não a satisfará. Inveja amargurada, que coisa triste que é isso aqui. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, que tristeza, que sofrimento essa pessoa passa por ele, coisa horrível. E sentimento faccioso. Sentimento faccioso é aquilo que me leva a dividir, né? Sim, exatamente, conhecimento é diferente de sabedoria. Eu entendo que sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. O conhecimento eu adquiro, por exemplo, enquanto vou vivendo e me relacionando com as pessoas, enquanto estudo livros, estudo a palavra de Deus, leio a respeito de diversas culturas, eu estou agregando conhecimento. Mas a sabedoria eu entendo que é a forma correta de se aplicar esse conhecimento, né? Eu entendo dessa forma, não sei se alguém entende diferente. Se entender diferente, por favor, compartilhe conosco. É muito importante agregar aqui valores ao que nós estamos compartilhando, tá? Podemos ter muito conhecimento e não ter sabedoria para usar o conhecimento, exatamente, exatamente. E algumas pessoas, por exemplo, elas se fiam no conhecimento. Oi, Márcia, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Algumas pessoas confiam no conhecimento que têm e usam esse conhecimento para humilhar outras pessoas. Isso não é sábio, não é? Então, se você usar o conhecimento que tem com sabedoria, ao abordar qualquer tema que seja, você vai elevar aquela pessoa do lugar onde ela se encontra para um lugar mais alto. Isso é sabedoria. Ela pode não ter o conhecimento que você tem a respeito do tema, mas quando você compartilha com ela daquilo que você conhece e usa de sabedoria para compartilhar, ela vai ser elevada a um lugar mais alto, mesmo que ela não tenha todo o contexto que você tem de conhecimento naquela área. Você não a humilha, você a eleva. Isso é sabedoria, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados aí, né? Mas a glória de Deus, a graça de Deus vai nos fazer caminhar nisso, em sabedoria. Amém? Glória a Deus, você que entrou agora, eu só não consegui discernir qual é o seu nome, mas está escrito aqui Silvanda Merlo. Será que é isso, Silvanda? Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? A graça do Senhor seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então, eu preciso usar a sabedoria para que o conhecimento agregue valor, para que o conhecimento preencha espaços na vida de outras pessoas, para que o conhecimento não seja odiado, né? Algumas pessoas não querem aprender por causa da forma que alguns querem ensinar. Eu aprendi que ninguém ensina ninguém. Eu aprendi que os mestres ajudam os discípulos a aprender, mas eles mesmos não ensinam. É interessante isso, né? Então, quem acha que está ensinando, na verdade, está contribuindo para que o outro aprenda, mas ele mesmo não está ensinando, ele também está aprendendo. Cada vez que eu tomo um texto para nós estudarmos juntos, eu também estou recebendo, eu também estou aprendendo, e isso é tremendo.
Isso é glorioso, isso é obra de Deus, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ele está dizendo, onde há inveja amargurada, esse sentimento faccioso, e eu parei aqui no sentimento faccioso. Por quê? A facção é a divisão. Não pode haver esse tipo de sentimento no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus é chamado corpo de Cristo, e um corpo não pode ser dividido, né? O corpo dividido não sobrevive. Então, se há sentimento faccioso, então está havendo divisão. Marcos, Deus te abençoe, seja bem-vindo, a graça de Deus seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Isso, mestres são orientadores, isso mesmo, é Deus quem dá o crescimento. Paulo escreve isso aos Efésios, né? Isso mesmo. Então, ele fala, nem vos glorieis disso o quê? Coração, inveja amargurada no coração ou sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Por quê? Se você se diz servo de Deus, né? Corpo de Cristo, mas o seu coração guarda inveja amargurada e sentimento faccioso, você está mentindo contra a verdade, né? E aí ele vai completar, versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Por quê? Essa sabedoria que você está expressando é terrena, é animal e é demoníaca. Meu Deus. Terrena, então ela não pertence à esfera espiritual. Essa sabedoria não é espiritual. Ela é animal, então ela é instintiva, não é dom de Deus. E é demoníaca, está sob influência de demônios. Uau! Dá para parar aqui e refletir um pouco sobre a forma como a gente tem usado o conhecimento e a sabedoria, né, irmãos? Então que o Senhor nos dê graça, nos ajude, em nome de Jesus, né? Ele vai dizer no versículo 16, então, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não, eu estou ainda, Adriana, em Tiago 3. Nós vamos ficar só no Tiago 3. Estou lendo agora o versículo 17. Tiago 3, 17. Desculpa se eu não estou citando os versículos aí, acabei trazendo essa confusão. Então, a sabedoria lá do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Indulgente é aquilo que é apropriado. Isso, 3,17 aí. Indulgente é aquilo que é apropriado, é aquilo que é conveniente, é aquilo que é gentil, aquilo que é suave. Então a sabedoria que vem do alto é gentil, ela não humilha, sabe? Então quem usa a sabedoria que vem do alto, né? Quem compartilha dessa sabedoria que vem do alto, vai compartilhar com gentileza, não querendo impor alguma coisa, né? Mas compartilhando gentilmente daquilo que Deus já compartilhou no coração dele, não é? Amém? Então é pacífica, ela produz paz, é pura, é cheia de pureza, de santidade, não há malícia ali, porque há aquele que usa a sabedoria maliciosamente, para enganar o outro, para trazer prejuízo para o outro, né? A sabedoria do alto não, ela é pura, ela é pacífica, ela traz paz para o ambiente, né? Ela não gera discussões acaloradas, né? Ela é indulgente, é gentil, é tratável, é plena de misericórdia. Irmãos, a coisa mais linda que existe é quando alguém está compartilhando um determinado conhecimento e no meio do grupo que está recebendo aquele compartilhamento, existe alguém que não alcança. E aí a pessoa que está compartilhando,
ela vai descer ao nível daqueles que não alcançam, exercendo misericórdia para que todos aprendam. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós precisamos dessa graça de Deus, exercendo misericórdia enquanto expressamos a sabedoria que vem do alto. Amém? Ela também é cheia de bons frutos. Por quê? Se você usa essa sabedoria, você está elevando o seu irmão a níveis mais altos, né? Ela é imparcial. Ora, não é porque você é meu amigo que eu vou mudar o teor das Escrituras, não. O que a Escritura quer dizer é isso mesmo. Não é? Eu não vou ralear o Evangelho para você conseguir engolir, não. Pelo contrário, se você quer comer da palavra de Deus, ela tem o sabor próprio. Eu não posso modificar o sabor da palavra de Deus para que ela se torne mais digerível por você. Não, de jeito nenhum. A palavra de Deus tem sabor próprio, né? E quando você vai comendo dessa palavra de Deus, ela vai fortalecendo o seu organismo espiritual. Se eu mudo o teor, se eu mudo o tempero, aquilo que você vai receber é muito diferente do que está escrito. Pastor Alex, Deus te abençoe, seja bem-vindo. A graça do Senhor sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Então, imparcial e sem fingimento. Sem fingimento. Sabedoria sem fingimento. Não adianta fingir o que você não é, né? Eu preciso ser o que eu sou, como sou. Isso é conhecer a identidade e fazer uso da sua própria identidade, né? Então, versículo 18, para encerrar. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, semear o fruto da justiça em paz. Porque quem vai colher é quem promove paz. Amados, eu tenho muito para aprender aqui, muito para aprender. Esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Esse último versículo eu tenho que aprender demais. Eu preciso parar, pensar sobre esse versículo. Se você quiser introduzir aqui alguma coisa agora, eu recebo daquilo que você já recebeu do Senhor. Mas eu tenho esse texto como maravilhoso. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém, pastor Márcio? Seja bem-vindo. Graça do Senhor sobre você e sua casa, em nome de Jesus, querido. Estamos terminando Tiago capítulo 3, agora versículo 18. Então, querido, quando você... olha que interessante, né? Quando você vai semear um fruto, né? A gente semeia a semente, não é o fruto, né? Mas aqui ele está falando que o fruto da justiça é que vai ser semeado. Olha que interessante, né? Verdade, Joana, tem muita gente inteligente, sem sabedoria e sem humildade mesmo, é verdade. Às vezes eu me coloco entre estes, né? E clamo graça de Deus para que o Senhor consiga me melhorar, né? Me aperfeiçoar, né? Em nome de Jesus. Mas aqui esse versículo está dizendo que eu semeio o fruto. Você observou isso? É em paz que se semeia o fruto da justiça. Ele não está falando de semear a semente da justiça. Não é interessante isso daqui? E o fruto da justiça eu semeio para os que promovem a paz. Olha que interessante aqui. Não é semear semente da justiça, mas o fruto da justiça. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? E eu posso estar errado. E se você pensa de outra forma, eu recebo a correção em nome de Jesus, porque eu sou filho. Filho tem que ser corrigido, não é? Mas o que eu entendo? Eu fui abençoado de alguma forma. Então, é justo que parte daquilo que eu recebi de Deus por meio de quem quer que seja, geralmente alguém da igreja, né? É sábio da minha parte, é grato da minha parte, semear na vida de outra pessoa que, como eu, promove a paz. Isso que eu vou semear é fruto da justiça. Alguém que semeou na minha vida foi justo,
porque tinha de Deus, recebeu de Deus o suficiente para si e compartilhou daquilo que recebeu. Leia, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? A graça do Senhor seja sobre a sua casa. Então, se alguém recebeu de Deus, por exemplo, vou usar aqui qualquer um dos irmãos, por exemplo, vou pegar o Jair aqui, né? O Jair, marido da Joana. O Jair recebeu algo de Deus para prover a casa dele. Vamos usar exemplos corriqueiros aqui. E aquilo que ele recebeu é mais do que ele precisava. E ele recebeu porque alguém exerceu justiça. Isso chama tzidkedah, né? Tzidkedah. Então, Márcia, é isso que eu estou tentando aqui agora explicar. Vamos ver se a gente consegue compartilhar esse entendimento aqui. Então, o Jair recebeu mais do que ele necessitava. Quando ele decide compartilhar daquilo que recebeu, que era mais que ele necessitava, comigo, por exemplo, então ele está dizendo assim, olha, isso aqui é o que o Senhor me deu, eu vou compartilhar com o Geraldinho. Isso que ele está compartilhando comigo é fruto de justiça, porque ele é um homem justo diante de Deus e recebeu da parte de Deus. Isso chama-se tzedekah, tá? É o ato de dar, né? Tzedekah. Então, ele deu, ele fez tzedekah, ele compartilhou comigo, então ele semeou comigo, ele semeou na minha vida o fruto da justiça que opera em favor dele. Ele, por ser um homem justo diante de Deus, recebeu o favor de Deus. E agora esse fruto que ele recebeu, ele vai semear na minha vida. Então, ele semeia em paz na minha vida, por ser eu alguém que promove a paz. Eu não sei se eu consegui compartilhar aqui, acho que era a Márcia que estava tentando entender melhor também, né, Márcia? A Márcia que está aqui. O que seria o fruto da justiça? Ou seria mais amplo, né? Então, eu entendo isso, sabe, Márcia? Eu não sei se é exatamente isso que esse texto quer dizer, mas essa é a minha compreensão. A minha compreensão é isso. Se diante de Deus eu sou justo, e eu recebo o favor de Deus na minha vida, de qualquer forma que seja em alimentos, seja em dinheiro, eu tenho mais do que eu preciso. Então eu decido repartir esse fruto que eu recebi. É fruto do meu trabalho justo, honesto, né? Então eu tomo esse fruto do meu trabalho, que é justo, que é honesto, que é favor de Deus, e reparto com outra pessoa que também promove a paz, né? Então é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Porque aqui eu achei tremendo, irmãos, é porque não está sendo semeada uma semente. O que está sendo semeado é o fruto. Então eu recebi desse fruto e eu compartilho desse fruto, eu semeio desse fruto na vida de outra pessoa. Amém? Espero que o Senhor complete no seu coração, no seu espírito, aquilo que eu sou incapaz de entregar completamente, né? E assim nós todos sejamos abençoados. Amém, queridos? Gostaria de poder agora orar, né? Encerrando essa live, e também orar, colocando diante de Deus as necessidades que nós temos, né? Alguém gostaria de apresentar algum pedido de oração ainda? Elaine está dizendo, o fato de se semear a paz, aliás, o fato de semear a paz faz com que sejamos vistos como filhos de Deus, como diz Mateus. Amém. Glória a Deus. Mateus 5:9. Obrigado, Elaine. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso orar por você? Você tem alguma necessidade? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Kézia, amém, Amilca. Amém, Leia. Vamos orar pela família da Leia. Vamos orar pela família da Leia. Amém. Mais alguém tem necessidade de oração? Jacira,
Vamos orar pela família da Jacira e seu esposo Valdir. Passou rápido, né, Jair? Foi rápido mesmo, glória a Deus. Amém, Marcos, glória a Deus. Obrigado, querido. Vamos orar pelo Michel, filho da Márcia Oliveira. Amém. Barreto, vamos orar pelo Barreto, né? Continuar orando por ele. Amém. Pelo emprego do Jair. Vamos orar pelo emprego do Jair. Certo. Cássia. Trabalho. Amém, Marcos. Vamos orar pelos enfermos do corona, né? Zete. Amém. Vamos orar pela Zete também. Algo específico, Zete? Sua família, sua saúde, suas finanças, algo que você quer compartilhar? Ou vamos orar de forma assim, sem especificar nada? É verdade. Késia. Amém. Sabedoria. Família. Ok, Késia. Vamos orar. Amém. Vamos orar então, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas situações, né? Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a situação de cada um destes irmãos. Eu oro pela Leia, pela sua família, ó Deus. Ela pede para orarmos pela família dela, que a mão do Senhor se estenda, ó Deus, em favor da família da Leia. Oro também pela Jacira, Senhor, por sua família, seu esposo. Coloco diante do Senhor a necessidade da Jacira, que o Senhor conhece. Coloco também o filho Michel, da Márcia Oliveira. A mão do Senhor se estenda sobre o Michel, Deus, para abençoá-lo. Alcance o Michel onde ele estiver. Também o Barreto, Senhor, que está com câncer no pâncreas e no fígado, ó Deus. Alcance o Barreto, ó Deus, com a tua graça. Abençoa aquele homem, ó Deus, sustenta esse homem nesse tempo difícil. Oro também pelo Jair, no seu trabalho, ó Deus. Eu sei, Senhor, que tem sido difícil esse tempo, muitas pessoas perdendo o seu emprego. Guarda o Jair e o emprego dele em nome de Jesus, no nome de Jesus. Guarda também a Cássia, Senhor, que está em home office, tem sido tenso lá a situação. Ó Deus, oramos por todos os enfermos do Covid, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, também a Zete, ó Deus, a Késia, dê sabedoria nessa decisão que ela precisa intermediar. Ó Deus, oro pelos pais e irmãos do Amilcar, ó Deus, que haja unidade na família, no nome de Jesus. A Zete está um pouco apreensiva, nós clamamos ao Senhor. Guarda cada um destes teus filhos, Pai, que a graça do Senhor seja sobre cada um deles, em